Olá, bom dia. Estamos aqui no Estúdio Certos. Recebe a sua família e hoje eu estou aqui com a presença da Érica, que é a mãe do Vinícius. Érica, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Estúdio Eu Certos. que agradeço o convite. Estou muito empolgado para receber você hoje e vamos saber como que é essa experiência do Certos para você. Certo. Érica, eu quero saber de você que você conte um pouco sobre você e a sua família e há quanto tempo vocês estão no Certos. Certo. A gente chegou aqui há 4 anos, né? Aquele período conturbado, pós-pandêmico, que as pessoas começaram a sair de dentro de suas casas, né? E para mim foi difícil, eu passava aqui pela porta, não era um colégio que me chamava atenção. Eu buscava para o Vinícius algo, primeira escola, uma educação infantil num espaço menor, né? Mais contido, visitei várias escolas da região. E aí eu tenho colegas de trabalho que as crianças estão aqui e falava entra no Certos, passa no Certos, né? E vim visitar e foi aquele encantamento do Vinícius à primeira vista, né? Então, quem passa na porta não consegue ter essa dimensão do que é o portão dos certos para dentro, né? E a primeira coisa que me despertou a atenção é a humanidade, né? Então, até então, as escolas que eu conhecia me apresentavam muito a proposta pedagógica, esse é o material e valores, né? E eu sentia o meu filho número, né? E no na primeira visita que eu vinha, o colégio quis conhecer quem era o Vinícius e quem era a família do Vinícius e quais as nossas expectativas, quais as necessidades, o que o colégio poderia atender, né? A gente estava num período de luto, porque com a pandemia perdeu as avós, então eu tinha uma insegurança, né? Sim. Não buscava um colégio para o meu filho naquele momento e por necessidade de trabalho eu tive que procurar. Então, assim, a primeira coisa foi esse acolhimento. Eu vi que eu estava lidando num colégio que estava de encontro com o que eu esperava, né? Além do conteúdo, uma formação humana, né? E aí a gente foi abraçados pelos funcionários, né? Por toda a equipe. E isso foi fundamental para a gente adentrar no colégio, né? E o Vinícius iniciar nesses estamos aqui há 4 anos, a vida escolar dele, né? Eu sinto o Vinícius como membro de uma comunidade escolar, não como um número. Ele não é uma criança. Todo ano ele é visto em sua especificidade, o que precisa. É óbvio que eu não escuto em relação ao seu desenvolvimento, aquele sonho, ai, tudo tá tudo redondinho, não. Mas uma parceria, né? Como que a gente pode resolver as questões do Vinícius? Como que a gente pode, enquanto parceiro, nesse caminhar da educação do Vinícius, né? E a gente chegou nos certos assim. Muito bom, bacana, que lindo, amei. E eu queria saber o que você lembra, o que mais chamou a sua atenção quando conheceu o Certos. Aí eu tinha aquela visão de prédio, né? De que a criança ia entrar aqui, ficar sentadinha, né? E não. E assim, a estrutura física, né? Quando eu entrei para visitar, ver as crianças movimentando todo esse espaço, né? Todo esse verde, toda a organização, né? Ter bichinhos, né? O Vinícius ele já encontrou uma tartaruga e peixes no laguinho, né? Então isso foi o que mais despertou a minha atenção, assim. Primeiro impacto, além da humanidade, é essa organização da estrutura física do colégio. Um espaço pensado para educação infantil, de um espaço pensado para o integral, para um espaço pensado para o ensino fundamental. E ver as crianças, os alunos, fazendo uso desse espaço num tempo real. E também o que eu acho muito bacana nos primeiros encontros, nas visitas, as crianças usando realmente dentro da sua prática, mas não montado para receber uma visita. Eles
interagindo e vivendo, eu observando o que o meu filho, as possibilidades que ele iria viver nesse espaço, né? Eu acho que foi o primeiro acalento mesmo, assim, na busca da escola. E o que fez você escolher os certos entre tantas opções de escola? Eu acho que foi. Acho não, foi fundamental eles saberem da minha história, né? Então eu tinha aquela preocupação. Era um impacto que não era o primeiro. Eu não queria matricular a criança naquele momento e me via obrigada. E aí eu pensava em meio período, vou sair correndo do meu trabalho para vir buscá-lo. E aí eu penso que aqui eles não matriculam uma criança, eles matriculam uma família inteira, né? Então eu fui vista dentro da necessidade da família, né? Eu nunca me esqueço, quem me atendeu foi o Pierre no primeiro momento. E ele falou, mas Érica, como que você vai se organizar com a sua vida sem uma rede de apoio, né? E me apresenta, por exemplo, o período integral, né? E encaixando, dando aquela estrutura para eu ter uma visão de como que eu ia me organizar na vida, com a escola e com toda a rotina do dia também. Isso foi fundamental, porque nas outras escolas era aquele pacote fechado. Então, assim, ninguém perguntava o que você vai fazer, como você se organiza, como que é a sua rotina, o que a gente pode te ajudar em relação ao seu filho. E aqui me apresentou uma proposta de acordo para melhorar minha organização da rotina em vida. Então, dentro de todo aquele contexto que eu estava vivendo, e aí a escola me apresenta a proposta, como que a gente pode te ajudar? Como que a gente pode te apoiar nesse processo para tudo ficar melhor? Então, acho que foi o único colégio da região que fez isso. Que acalentou, e também, lógico, a clareza em relação aos materiais, como que ia funcionar, a metodologia, né, estrutura. Então, foi todo esse pacote, né? Foi o diferencial, assim. E na sua opinião, o que o certos oferece que vai além do valor financeiro e da mensalidade? Eu acho que toda essa estrutura humana mesmo, né? A organização entre os funcionários, quando eu entro aqui, a segurança, né? Então, todo mundo que me pede indicação de colégio, eu falo que não existe escola boa e escola ruim, existe o que é bom para você, né? E então eu penso que me atende nessa série de questões, assim, da conversa, o atendimento em relação ao pedagógico, quando eu tô com dúvida de algo, a disponibilidade, a praticidade, e se eu tô vendo algo que eu não tô muito satisfeita, como que a gente vai resolver, né? Eu não sinto assim que é um colégio que está falando sempre o que eu queira ouvir. É um colégio que faz uma parceria. Qual é o nosso objetivo e como que a gente pode se abraçar para alcançar juntos, né? Então, eu penso que nessa questão profissional e humana é o que é o grande diferencial, né? Eu não sinto assim, somente vendemos um serviço, né? A gente tem o mesmo objetivo, lógico que dentro de uma proposta de uma estrutura de colégio particular, é um serviço que ele tem um custo, sim, mas assim, ele corresponde ao que é ofertado, né? Então isso pra mim é positivo, né? E o que você percebeu de positivo no desenvolvimento do Vinícius desde que ingressou na escola? Foi tudo. Vinícius, filho único, filho de uma mãe mais velha, né? Criança de pandemia. Então, assim, ele chegou aqui. Eu tava muito frustrada, porque eu sou professora, então eu achava que essa maternidade ia ser uma chavinha pra mim, né? Há anos trabalhando com infantil. Então, o Vinícius chega aqui de fralda, com 3 anos, né? E eu toda acuada, envergonhada, né? E aí eu tive uma segurança com principalmente coordenação, né?
nesse, olha, confia que vai dar certo, estamos juntos. Vinícius começa a frequentar, até a oralidade dele era pouca, e ele virou uma chave. Ele virou uma chave para o desenvolvimento, né? Então, juntos a gente conseguiu fazer esse processo de retirada de fralda, mas de uma forma que eu me sentisse confiante, segura. Ele começou a falar, ele começou a ter mais autonomia. Algumas questões que eu observava, porque a gente começa, principalmente quem lida com a educação, você vê características em outras crianças, você tá achando no seu, mas eu ser vista como mãe, olha, vem aqui. Então, de acordo com as necessidades, a escola me chamar e para eu procurar outros auxílios para ele, né, de especialista. Então, assim, foi um salto no desenvolvimento. Hoje é muito engraçado, porque eu venho buscar o Vini e eu vejo ele bem melhor em vários aspectos da autonomia, do conhecimento, da oralidade e feliz, né? É uma criança que eu venho buscar e eu falo, ai, gente, eu passo vergonha na porta porque eu chamo ele na recepção e ele fala, ai, você me deixa ficar mais um pouco, né? Ai, mãe, você não pode, ai, por que você chegou cedo, né? E eu vejo uma outra criança, ele tinha tudo para ser o aquadinho, né? E não, ele teve um desenvolvimento assim muito rápido, ao meu ver, espetacular. Eu tinha críticas, porque eu trabalho na área, então em relação ao material, eu pensava, ai meu Deus, esse é um massacre, né? Essas apostilas, educação infantil, pra quê? Já vai querer alfabetizar, a criança precisa brincar. E assim, foi me apresentado um material. Quando essa criança traz esse material, eu percebo que ele vive aquele material. Então, ele experiencia tudo aquilo. Tudo faz sentido para ele, né? No início do ano, quando vi o material, cheguei a conversar com a coordenação. Falei, ai, não, tô com medo. Essa criança vai ficar presa e tal. E no final do ano, eu tive que falar, olha, humildemente, eu peço desculpas, que eu vi que tudo fluiu. Ele chegou praticamente alfabetizado no primeiro ano, mas não porque ele foi forçado a essa tarefa. É porque dentro das experiências que ele viveu, dentro de toda a metodologia, isso fluiu para ele. Então, respeitou o tempo dele, despertou o interesse dele e para ele as coisas foram fluindo naturalmente. Então, eu sou muito satisfeita em relação ao desenvolvimento dele aqui no colégio. Muito bem. E agora eu gostaria que você pudesse me destacar alguma prática do pedagógico, alguma atividade, alguma vivência que foi realizada e que aquilo lhe chamou a atenção. Ai, gente, tem tanta coisa que... Foi significativo para o Vinícius, para você. Certo. Porque, que nem recentemente, às vezes a gente, enquanto família, não tem a dimensão dessa organização do pedagógico. Então, na semana, acho que foi na Semana da Criança, eles tinham que ver caracterizados como profissões, né? E aí o Vinícius chega em casa pra mim e fala, eu quero ser jornalista. E aí você vai para aquele lado, tem que caracterizar. Não para muito para pensar no qual é o objetivo dessa professora, como que está sendo trabalhado isso. E eu achei o máximo, porque quando ele me voltou contando das profissões. E eu não tinha parado para perguntar para ele por quê. Você quer ser jornalista? Eu falei, Vini, como foi? Ele falou, eu expliquei pra tia Mayra que é porque dá notícias, porque falar do trânsito, porque falar do tempo. Eu acho que isso foi uma das vivências dentro da área de geografia, de história, o que ela está trabalhando, mas que para ele teve um significado. Ele se envolveu na atividade. A sala também faz uma proposta de leitura para pegar livros e tem um passaporte, um empréstimo de livro, onde ele tem que levar um livro para casa, ele tem que preencher esse passaporte com alguma dinâmica da história. E
E ele tá tão envolvido dentro desse contexto que ele entrou numa crise porque ele esqueceu o passaporte em casa. Então, que pro adulto tá natural, poxa, faz parte, né? Mas para ele, então eu acho que isso é fruto do envolvimento e de como que a professora articula essa proposta pedagógica dentro de sala. Eu acho assim, você já destacou várias coisas. Eu perguntei Tá. se tivesse algum diferencial dos certos, qual seria? Mas eu acredito que você citou muitas coisas. Você teria Tá. alguma coisa que você falar, isso é um diferencial certos? Aí eu penso que de todos os colégios que eu visitei, para mim o diferencial é a humanidade e a estrutura, assim. Eu não sinto meu filho em num local, como que eu posso te dizer, Márcio, de só uma estrutura predial, né? O Vinícius sai daqui sujo, eu acho isso o máximo. Então, assim, eu acho que o diferencial do colégio é essa estrutura física, articulada com bons profissionais, sim, mas eu acho que em cada espaço pensado, eu tenho que dar um destaque também para o integral, né, para as famílias que precisam do período do integral, que a criança se sente numa família, numa extensão da família mesmo, né? Com certeza a gente tem uma preocupação com o futuro das crianças. A gente pensa no pedagógico, então tem um bom material, a gente quer conteúdo, mas eu acho que a gente pensa também em uma infância feliz, deixar as crianças serem crianças também. Não ficar só nessa cobrança que ele tem que ter conteúdo, 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 conteúdo e não viver essa infância. E eu sinto, assim, que ele vive tudo isso aqui. Ele tem esse conteúdo, ele tem os processos de aprendizagem, mas principalmente enquanto ser humano, numa formação integral mesmo, né? E eu penso que da região, esse acolhimento familiar que a escola faz é um diferencial. E toda essa estrutura, eu falo, passa na porta, mas vocês têm que entrar para sentir como que é o colégio. Entrar para conhecer o colégio, os espaços do colégio. A gente está aqui há 4 anos e eu não conheço tudo ainda. Cada hora é uma surpresa, né? E eu acho que vale a pena vivenciar isso aqui. Perfeito. O que o Certos representa hoje para você e a sua família? E o Certos é o nosso apoio, ele é a nossa segurança total, assim. Quando eu saio para trabalhar de manhã, o meu marido, a gente fica com o coração muito tranquilo quando entrega o Vinícius aqui. Então, ele é 50% a concepção ali dos pais, né, nesse trabalho, mas eu falo que ele é o meu apoio, né, nessa questão, nessa tarefa árdua que é de educar hoje em dia. Então, assim, ele é a nossa segurança, né? É a nossa crença que o futuro dele vai ser muito melhor, que ele vai ser capaz de, com o que ele vive aqui, e tomara que fique ao longo dos anos, transformar um pouco essa sociedade que a gente está. Então, a gente acredita, assim, nesse elo do educar do Vinícius aqui. Muito bem. O que você diria para uma família que está procurando uma escola e ainda não conhece o Certos? Gente, tem que vir. Tem que vir. É o que eu digo, escolas são necessidades, né? Não critico a metodologia. Cada um tem uma concepção de família, cada um tem uma crença, mas eu acho que eu indico aqui, todo mundo que me pergunta, eu falo, vai conhecer, você tem que entrar, você tem que sentir. Quando passa aqui na porta, eu falo, você não tem a dimensão do que é do portão pra dentro. Então, vem conhecer que eu acho que vai gostar. Que dá certo, né? Dá certo. Dá certo. Érica, tem alguma coisa que eu não perguntei pra você e você gostaria de dizer sobre o seu depoimento sobre o que é essa relação da sua família com o Certos? Aqui não era nada do que a gente esperava, nada do que a gente buscava e tudo que a gente precisava. Você entende? Sim. Então eu tinha todo um ritual, todo um cronograma que eu queria para o meu filho. E aí eu sou surpreendida com coisas opostas, mas que me atende muito melhor, né?
Então, é isso, assim. Eu penso, se falasse, você teria visitado o Certos num primeiro momento? Não, acho colégio grande, não é. Mas era nada do que a gente buscava, mas a gente é muito feliz, entende? Era tudo que a gente precisava, né? É isso. Muito bom. Érica, obrigado pelo seu Imagina. depoimento. Aqui no Estúdio Certo recebemos a Érica, a mãe do Vinícius, para contar um pouco sobre a experiência com o colégio. Érica, Bem, muito obrigado, viu? eu que agradeço. Em nome do colégio, eu agradeço a sua presença. Obrigada a vocês. É isso, gente. Já tá com 6, vai estar uns... Você já queria estar mais responsável. Já. Inclusive te ajuda. Exato. Já tem experiência de estúdio do colégio. Ó. Você sabe que ele veio de jornalista no dia da profissão, né? Então, Veio. isso é sinal. Ainda falou, eu vou ser jornalista.